E sejam todas muito bem-vindas a essa nova casa, que é minha, que é sua, que é de todas nós. Bora juntas começar a escrever uma nova história da nossa jornada? Eu aqui com a fertilidade, você com a sua história de FIV, com o seu sonho de maternar? Bora juntas? Olha a Fabi aí! Seja muito bem-vinda, Fabi, a essa nossa nova casa da fertilidade para mim, para você e para todas nós. Uhul! Vamos juntas. Vamos lá, ó. Seguinte. Hoje de manhã falei lá no Insta. Bem-vinda, Dani. Bem-vinda todas as mulheres que estão entrando. Hoje de manhã falei lá no Instagram, né? O antigo, que a gente ia falar sobre a questão de como a gente domina a arte de abrir mão do controle na jornada de FIV. E aí, o que acontece? Mulheres, né? Mulheres passam por processos internos, o autoconhecimento, quando ele vem, ele não para. E eu tô vivendo um processo interno meu, né? De alguns questionamentos, de algumas ampliações de consciência em relação ao meu trabalho com a fertilidade. E aí, conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo algumas questões que precisam ser ajustadas e a gente, muitas vezes, no meu caso, eu dei uma paralisada quando eu comecei a ter clareza do que eu precisava fazer, do que a minha jornada estava me pedindo, do que internamente estava acontecendo. E o que eu vou trazer hoje para vocês aqui em relação a essa questão, né? Eu vou falar um pouco da mudança do Instagram, que a gente estava em um Instagram e agora a gente veio para outro Instagram. E junto com isso, eu gostaria que você fosse pegando essas informações e levando para a sua jornada, seja a sua jornada de tentante, de gestante, de mamãe, de mulher empreendedora. Mas principalmente, né, você que tá aí vivendo uma jornada de FIV, que de repente você teve um resultado negativo, que você precisou recomeçar, eu também estou recomeçando. Então eu simplesmente resolvi abandonar uma conta com, sei lá, quantos seguidores, 5.000 seguidores, desde 2019, eu alimentando aquela conta com um monte de informação, para vir para uma conta nova, do nada, né, sem ninguém saber disso, mas que meu processo interno estava me pedindo muito. E então, vamos começar a linkar essas histórias, né, essa minha história de agora, de um recomeço, com a história de quem está recomeçando. Então, o que acontece? Eu acho muito importante a gente buscar, antes de sonhar, a gente buscar se conhecer. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue ter clareza de como, na verdade, é o sonho que a gente está sonhando. Porque a gente vive, né, sonhando coisas. Mas, às vezes, a gente não tem a clareza se esse sonho está realmente adequado para a nossa vida, para aquilo que a gente está vivendo naquele momento. Então, é muito importante a gente ter sonhos. Só que também é muito importante a gente se conhecer primeiro para poder sonhar mais alinhado com quem a gente é. E o meu Instagram antigo, ele começou lá em 2019, quando eu ainda estava numa jornada de uma tentante adormecida. Eu criei aquele Instagram para poder estar dividindo a minha jornada, os meus anseios, os meus medos, as minhas dores, com quem estivesse ali me seguindo. E aí o que acontece? As pessoas começaram a seguir. E como a gente evolui, né, dentro da nossa vida, da nossa jornada, eu comecei a evoluir dentro da jornada de tentante e vivi uma experiência de uma segunda FIV negativa enquanto eu estava ali no Instagram, contando tudo em momento real. E aí naquele momento, né, veio a minha virada de chave,
de que eu precisava fazer alguma coisa diferente, porque eu tinha o sonho de ser mãe. Mas eu não me conhecia, que é o que eu tô falando para vocês agora, né? Eu não tinha clareza de quem, na verdade, era eu para estar alinhada com o sonho que eu tinha de ser mãe. O meu sonho de ser mãe, se os meus filhos viessem naquela época, meus filhos seriam filhos sobreviventes. E quem estava querendo vir para mim não eram filhos sobreviventes, eram filhos despertos. Só que para virem filhos despertos, a mãe precisava despertar e eu não conseguia entender isso. Então, conforme a jornada foi começando a ser despertada e eu fui acordando, o meu Instagram foi mudando. E naquela época eu não tinha a menor pretensão em trabalhar com tentante, nada disso. Eu estava ali vivendo a minha experiência, vivendo a minha jornada e contando para vocês o que estava acontecendo. Só que quando eu comecei a despertar, eu comecei a enxergar a jornada de uma outra forma. Eu comecei a enxergar a jornada, uma jornada bonita, uma jornada leve, uma jornada alegre, uma jornada com sentido. E eu comecei a entender que se eu não começasse a fazer aquele movimento todo que estava chegando para mim, eu não ia conseguir alcançar o meu sonho de ser mãe. Eu não ia conseguir ser a mãe que as minhas filhas, né, eu não sabia se eram filhos, filhas, queriam de mim. E aí eu fui despertando, enfim, engravidei, comecei a trabalhar com tentante e aí a minha jornada foi só crescendo. Tanto a jornada, né, pessoal com a maternidade, quanto a minha jornada de empreendedora com os atendimentos online. Só que junto de tudo isso, além, claro, de milhares de mulheres amorosas que se conectam comigo com tanto amor, com tanto carinho, com tanto respeito, que vêm para a mentoria, que cada uma tem uma história linda, maravilhosa. Junto disso, naquele Instagram antigo, tinham várias energias que não batiam mais com a minha energia. E aquilo estava me incomodando de alguma forma, estava me amarrando de alguma forma ali, eu não sabia direito o que era, mas começou a me incomodar. E essa questão do incômodo, quando ela vem para mostrar pra gente alguma coisa. Só que é muito difícil, né? A gente abrir o olho, a gente querer enxergar o que a nossa jornada está mostrando, porque causa desconforto. Eu saí do Instagram para vir para esse, me gerou um desconforto. Eu saí completamente da minha zona de conforto. Lá eu já ligo, converso, não sei o que, interajo com vocês, blá blá blá. Só que junto disso eu recebo um monte de direct que não tem nada a ver. Um monte de gente que não tá na mesma frequência. Isso atrapalha o meu trabalho. Então eu peguei e falei assim, gente, eu preciso respirar novos ares. E eu tô já há 3 viradas de lua internamente trabalhando isso comigo. Através aqui do meu autoconhecimento, da minha observação com a minha mandala, da minha observação minha comigo em relação às luas, como é que eu tô me sentindo. E aí o que aconteceu? Na semana passada, a gente tava vivendo a passagem de luas, né? Então a gente tava transicionando, na verdade agora, no sábado agora, para entrar na lua nova. E a lua nova, ela é uma lua que ela traz oportunidades para a gente poder trazer o novo para dentro do nosso ciclo. E eu já tô há 3 luas novas ensaiando mudar o meu Instagram. E aí, o que aconteceu hoje? Eu recebi um direct, nada a ver. Que sabe aquele direct que eu peguei e falei assim, eu já vim na lua minguante, que é a lua da revisão, que vem antes da lua nova, eu já vim na lua minguante trazendo muito essas questões internas, esse incômodo cada vez maior de estar ali recebendo uns direct nada a ver, umas pessoas com umas energias que não combinam com a minha. E aí, nessa lua minguante, olha aqui, a minha boca até estourou. Eu fiz um processo muito interno comigo, de pegar e falar que eu não preciso viver essas experiências
com pessoas que não têm a mesma energia que eu, que, sei lá, são energias lá de 2019, que eu atraí lá em 2019, quando eu ainda era adormecida. Mas hoje eu tô numa frequência de um trabalho, eu tô querendo dar a mão, tô a fim de dar a mão para quem quer dar a mão para mim, evoluir na jornada. Tem tanta história linda, tem tanta mulher que chegou para mim, né, tentante, adormecida, e despertou no meio das mentorias, no meio das terapias. E hoje vive a experiência com bebê saudável no braço, com bebê saudável no ventre. Então, assim, gente, tanta história linda, foi tanta construção linda, junto com essas energias que não tinha nada a ver, que eu falei, não, eu não mereço isso. Quem tá aqui e vibra a mesma energia que eu não merece isso. Então, nós vamos mudar de casa. Essa casa não cabe mais a gente vai para uma casa mais amorosa, para a gente poder estar vivendo uma experiência que eu mereço e que todo mundo que tá comigo e que quer crescer e que quer escrever uma história linda da sua jornada, vai estar junto. E quem não quiser, enfim, não tem problema nenhum, cada um segue a sua jornada. Mas assim, sabe aquela sensação de que você tá numa casa e aí você quer expandir, você quer crescer a sua família. Só que naquela casa não cabe seus filhos, não tem quarto para eles, é um cômodo pequeno. E aí o que acontece nesse cômodo pequeno? Não cabe. Aí você precisa mudar, porque ali não te cabe mais. E você precisa ir para um outro lugar, muitas vezes limpo, diferente, para você poder expandir, para você colocar a sua energia, para você colocar o seu novo momento. E eu tô nesse novo momento, né? Assim, eu vim trabalhando desde 2020 com os atendimentos individuais. Ano passado eu comecei os atendimentos em grupo. Os meus grupos estão crescendo. Então a minha ideia é estar cada vez facilitando a jornada das mulheres que de fato querem viver experiências novas, que de fato querem escrever histórias lindas da sua jornada, para poder viver a maternidade que cada uma merece viver, que cada uma sonha em viver. Mas para a gente fazer esse processo, a gente precisa às vezes dar um passo atrás, para depois dar vários passos à frente. E aí esse foi o meu momento. Então, por conta disso, eu estou aqui nesse novo Instagram, nessa nova casa nossa. Sejam todas muito bem-vindas. A gente continua aqui com as informações, com tudo que sempre acontece. Vão acontecer algumas lives. Tem live hoje, tem live na quarta. Agora a minha comunicação com vocês vai ser só por aqui. Lá eu só vou deixar sempre, estou no Instagram tal, se quem quiser vem, enfim. E aquelas pessoas que aí eu já sei, né, que não estão na nossa energia, eu já consigo bloquear, mas é tenso o direct. Então é importante a gente fazer o nosso papel, limpar a nossa casa quando a gente sente que precisa. E na nossa jornada de tentante, é muito isso que acontece também. A gente precisa começar a olhar aquilo que faz sentido pra gente e a limpar tudo aquilo que não faz sentido pra gente. Limpar amizades que não fazem sentido, limpar grupos de WhatsApp que não fazem sentido, limpar, de repente, noticiários que você assiste que não fazem sentido. É realmente limpar o que precisa de uma limpeza, para você começar a sua jornada numa frequência diferente, numa frequência amorosa. Então não tem problema nenhum a gente dar um passo atrás, depois a gente dá outros para frente com mais facilidade, flui. Às vezes a gente reluta, eu relutei aí 3 meses para conseguir fazer essa virada. E nem eu sabia que eu ia fazer essa virada agora, simplesmente eu acordei hoje e falei, preciso mudar o meu Instagram. Aí tem a Leila, né, que é a minha parceira de trabalho. E aí eu peguei e mandei pra ela, Leila, vou mudar o meu Instagram. Aí ela falou assim, então bora, muda o seu Instagram e aí a gente continua a informação lá. Então é isso, assim, dentro da jornada de tentante, é importante a gente primeiro se resgatar, que são os passos que eu trago, tanto no livro A Alegria da Jornada de Tentante, quanto nas mentorias em grupo, quanto nas mentorias individuais. Eu tô sempre falando para vocês, a gente precisa primeiro saber qual é a nossa identidade, se resgatar da gente.
Porque se a gente não se resgatar da gente, se a gente não souber o que me alegra, o que me entristece, o que tira a minha paz, pra que eu tô me colocando nesse lugar, o que eu quero com isso. Quando a gente começa a ter clareza disso, né, de tudo isso, a gente consegue sonhar sonhos com de fato, uma clareza maior do que você quer para sua vida e para sua jornada, alinhado com a sua essência, com quem você é. Não adianta eu sonhar, que eu quero ter uma família onde eu vou viver uma maternidade consciente, presente, amorosa, alegre. E aí eu tô lá numa rotina de trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite, mal tenho tempo de me olhar, e eu tentando me convencer que um dia lá na frente, quando meu filho nascer, eu vou mudar. Não vai mudar. A gente precisa começar a se questionar disso antes. Não é que simplesmente eu tenho que abandonar. Mas tudo bem. Eu vou continuar trabalhando no tempo das 7 às 7, por exemplo, que era o que eu fazia na minha época. Vou continuar. O que eu faço? Eu faço o meu fundo maternidade. Eu começo a olhar o que é que brilha o meu olho para eu poder trabalhar, para eu poder me expressar, para eu poder fazer da minha casa, para eu fazer de uma forma diferente. A gente começa a se questionar para poder sonhar com mais clareza. Aí, a partir do momento que a gente já se conhece mais, que a gente já tem um sonho com mais clareza, aí a gente começa a conseguir organizar, planejar, comunicar de uma forma diferente para ir para ação, para fazer as coisas acontecerem. Agora, se eu chego simplesmente lá no médico e vou com tudo, tem que fazer isso, aquilo, aquele outro, toma o remédio, faz o exame, toma a vitamina, não sei o que, vem aqui, estimula o corpo, faz a punção. Você só vai fazendo o que o médico tá falando. Primeiro que o seu corpo não responde, né, na melhor potência dele, porque você não tá inteira ali pro processo. E depois que você se sente, né, meio... A jornada é minha, mas eu deixo na mão do outro, deixo a vida me levar. Aí o que acontece? Aí vem um negativo bem lindo, que é o que aconteceu comigo e acontece com um monte de mulher que não tá desperta. E tá tudo bem que a gente vai despertando na jornada. Tem umas que já despertam logo no início, tem outras que demoram um pouco mais. Eu demorei 4 anos e cada uma tem a sua história. Mas que a gente consiga aprender com as nossas histórias pra gente não demorar tanto tempo onde não cabe mais a gente. Então, quando eu comecei a sentir o incômodo de não estar mais naquele Instagram, eu comecei a olhar para isso, a encarar, né, esse meu incômodo encarar ele de frente. Para pegar e falar, tudo bem, pra que eu tô sentindo esse incômodo? E aí essas perguntas do pra quê, as respostas às vezes elas não vinham claras no começo. Eu mesma eu tava meio bloqueada ainda, porque eu queria continuar ali, né? Eu tenho um carinho especial por aquele Instagram, ele fez uma parte de um processo super importante da minha jornada. Foi ali que eu tava adormecida, foi ali que eu despertei, foi ali que eu comecei eu virei a chave do meu trabalho, eu encontrei o meu propósito, eu comecei a trabalhar com tentante. Então ali tem uma história muito bonita. Mas a gente vive ciclos na nossa vida, então tem horas que a gente precisa encerrar um ciclo para começar o outro. E tá tudo bem. E quando a gente começa um novo ciclo, a gente começa com uma nova energia, a gente começa com novas experiências e com novas oportunidades para a gente poder viver o novo de uma forma diferente. E a nossa jornada de tentante, ela pede muito isso pra gente olhar, a gente se encontrar mais dentro da gente, a gente sonhar sonhos com mais detalhes, sonhos mais alinhados com o que de fato o nosso coração pede. A gente planejar, organizar, comunicar tudo isso melhor para o universo, para o mundo, para a vida, para as pessoas envolvidas, para o seu parceiro, para sua parceira, para os médicos, enfim. É muito importante a gente fazer esse processo. Aí, quando a gente vai fazendo tudo isso, o que acontece? A gente começa a se resgatar mais, a se conectar mais com o nosso feminino. Quanto mais a gente se conecta com o nosso feminino, mais
as clarezas vão aparecendo. Então, por exemplo, para mim agora demorou 3 ciclos para vir essa clareza. Mas se eu tivesse lá adormecido igual 2019, ia demorar 4 anos de novo. Não dá, né? Então, que a gente pega aquilo que a gente está aprendendo e coloca para outras situações da vida. Então, isso é muito, muito, muito importante. Aí, deixa eu colocar aqui para vocês algumas coisas que eu tinha anotado de manhã, que eu queria falar sobre, né, o abrir mão do controle, que por um acaso eu abri completamente mão do controle, soltei a questão de estar lá na casa velha e vim pra casa nova, sabe assim, quando de repente você vira e fala, num trabalho, o trabalho tá te incomodando, 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 e aí de repente você vira e fala, gente, eu não quero mais estar aqui, e aquele negócio te incomoda e você não sabe o que é, e aí as pessoas que antes o seu olho brilhava, não brilha mais, e aí você que ia toda feliz pra trabalhar, de repente você vai reclamando, putz, que saco, não sei o quê. Eu tava meio nesse tempo, no Instagram antigo. E eu não queria isso, porque eu amo trabalhar com as tentantes. Eu amo fazer o que eu faço. Mas entrar ali e ver uns comentários, tipo, nada a ver, uns directs totalmente desalinhados de pessoas que estão adormecidas e que não querem acordar, não faz parte da minha experiência trabalhar com essas pessoas. Eu não quero trabalhar com essas pessoas, eu quero trabalhar com quem quer evoluir. E não sou eu que vou puxar cada uma na sua casa e falar, olha, vem, porque, nossa, o meu trabalho é assim, você vai se sentir assado, não sei o quê. É cada uma que vai sentir no seu coração. Qual é o seu momento? Então, eu não tô para ficar despertando quem não quer ser desperto, mas eu tô para despertar quem quer ser desperta. E aí, quando a gente começa a despertar, falando de abrir mão do controle, fica muito mais fácil a gente começar a abrir a mão do controle. O que acontece? Quando a gente fala abrir mão do controle, parece que a gente vai perder alguma coisa, não é? Nossa, eu vou abrir mão do controle da jornada de tentante. Como é que faz isso? A Joyce está falando que eu tenho que tomar posse da minha jornada. Aí, de repente, eu vou abrir mão, eu vou perder a mão da minha jornada? Que tá acontecendo que, né? Tá meio estranho isso. Então, assim, quando eu falo abrir mão da jornada, não significa desistir, não significa achar que a responsabilidade, então, não é minha. Muito pelo contrário. Primeiro, a sociedade, né, ela pede pra gente, o patriarcado, ele pede muito pra gente assim, você tem que dar conta de tudo. Só que quando a gente tem que dar conta de tudo, a gente não dá conta de nada. Porque tudo fica meia boca. E a gente não consegue dar conta de tudo. E esse dar conta de tudo, o tudo você não tá inclusa no tudo. Tá inclusa a sua casa, o seu trabalho, seu esposo, seus amigos, seus pais, seus irmãos, mas você não tá. Então, a primeira coisa de tudo a jornada de tentante, ela pede para você dar conta de você. Quando você vive lá a experiência que eu falei, que foi a experiência que eu me questionei, tudo que eu vivi nesse momento e que eu já vivi em outros momentos, inclusive na jornada de tentante, quando eu estava despertando, o que eu me conhecer melhor, eu sonhar com mais clareza, eu me planejar, me organizar, comunicar direito, resgatar o meu sagrado feminino, a minha criatividade, né, a minha vontade de fazer as coisas mais do meu jeito, sem me importar muito com o que o outro vai falar. E quando eu, todos os dias, acordar disposta a fazer o meu melhor por mim, pela minha jornada, alinhado com o sonho que eu tenho, quando eu faço esse trabalho, eu me sinto mais segura de mim. Quando eu me sinto mais segura de mim, eu abro mão do controle, porque eu entendo que tudo acontece para um bem maior e que a minha parte eu tô fazendo. O que Deus quiser para mim, como a Gabi fala, né? O que Deus quiser para mim, eu quero. Eu simplesmente abro mão do controle porque eu confio na vida, porque eu confio no trabalho que eu tô fazendo dentro da minha jornada. Só que eu sei que não é fácil fazer isso sozinha. Eu sei que
demanda um tempo para as coisas acontecerem, que você não dorme de um jeito e acorda do outro, você não dorme assim, super querendo controlar tudo e de repente você acorda, nossa, que ótimo, que maravilhoso, eu confio na vida, o fluxo da vida é maravilhoso, tô aberta e receptiva a tudo que o universo tiver de melhor para mim. Eu sei que é um processo. Eu vivi esse processo na jornada de tentante e vivi esse processo agora, e a gente vive esse processo em vários momentos da vida. Mas quando a gente tá ali incomodada com alguma coisa, quando a gente tá ali vivendo uma jornada que não tá te trazendo o resultado que você tanto espera, faz esse movimento de pegar, dá um passo para trás, respira, lembra quem é você na sua essência, não quem é você, eu sou a Joyce, filha da Vera e do Mauro, mãe da Isadora Emanuele, casada com o Wanderson, trabalho com fertilidade, sou escritora. Não é isso. Quem sou eu na minha essência? Sou a Joyce alegre, a Joyce disposta, a Joyce verdadeira, a Joyce que conversa com todo mundo, a Joyce que é de verdade em todo lugar que ela tá, a Joyce que é simples, que não tá nem aí pra luxo. Eu sou essa Joyce e eu preciso ser essa Joyce em todos os lugares. Quem me conhece nos lugares fala, nossa, você é igualzinha na internet. Eu sou igualzinha porque eu sou eu, entendeu? Então não dá pra eu ser eu num lugar e eu não ser eu em outro lugar. E eu não consigo ser assim. Então, quanto mais você está alinhado a quem é você, de falar sim pro que você quer falar sim, de falar não pro que você quer falar não, de fazer aquilo que te agrada, sem ficar pensando no que o outro vai pensar, no que o outro não vai pensar. Se eu fizer, eu vou agradar, não vou agradar. Então, quando você começa a se resgatar, você começa a se empoderar de você e da sua jornada e dos seus sonhos e de tudo que você quer realizar. E aí, quando você se empodera, você começa a abrir mão do controle. Porque o controle, ele tá nas pessoas que não confiam. Só que o que acontece? Quanto mais a gente quer controlar, mais a gente trava o fluxo das coisas boas acontecerem pra gente. Porque não depende só da gente, as coisas boas acontecerem. Depende da gente fazer o nosso melhor. E confiar em Deus, na centelha divina, no anjo da guarda, em quem você acredita como fonte, né, de direcionamento dentro da sua jornada, para que você consiga trilhar aí o caminho mais alinhado com o que você sonha viver, tá? E aí, quando a gente tá segura de quem a gente é, a gente tem mais clareza de onde a gente quer chegar. As coisas começam a acontecer pra gente com uma facilidade, assim, incrível. E aí a gente começa a receber um monte de mensagens do universo, através de sinais, através de pessoas, através de acontecimentos, através de respostas do nosso corpo que nem a gente mesmo acredita. Olha só, tem uma mentoranda que começou comigo, se eu não me engano, ela vai para a 5ª sessão agora, nessa semana. E uma das coisas que ela colocou no questionário dela, antes do nosso primeiro encontro, foi que ela não conseguia receber os sinais. E ela, desde janeiro, tá esperando uma ovo doadora para ela seguir o tratamento dela. E aí ela tava incomodada com isso, que a ovo doadora não chega, não sei o quê. Então eu conversei com ela e a gente colocou um prazo. Ela falou, se até novembro essa ovo doadora não vier, eu vou entender que eu preciso ir para um outro lugar. E a gente tá lá fazendo a nossa parte. A ovo doadora não é responsabilidade nossa. Chegar ou não chegar, a gente não consegue controlar isso. Mas a gente consegue fazer o quê? A gente consegue deixar ela mais alinhada com a jornada dela, com o sonho dela, com quem de fato ela é, falando sim mais pra ela e não pro outro, se colocando como prioridade, acordando, fazendo alguma coisa de especial pra ela se sentir bem na vida. E aí lá vai ela, começar a fazer todo esse trabalho. Então, quem faz mentoria sabe que depois da mentoria recebe um plano de atividades. E aí, nesse plano de atividades, tá ela fazendo as atividades dela.
E aí ela fez aniversário na quinta-feira agora, que passou. E ela me mandou uma mensagem assim: Joyce, a minha ovo doadora chegou. Recebi de presente de aniversário a minha ovo doadora. Por quê? Porque ela começou a abrir o fluxo. Ela colocou ali um prazo para ela estar ali naquele lugar e entendeu que se não fosse até esse prazo, ela viveria uma outra experiência, e ela soltou isso e foi fazer a parte dela. O que eu vou fazer hoje para me conectar comigo? O que eu vou fazer hoje para me cuidar mais de mim? O que eu vou fazer hoje para me conhecer melhor? E ela foi vivendo as experiências. E nisso, toda semana ela me traz coisas novas que acontecem, assim como toda mentoranda, né? Nossa, já estou surpresa com isso, aconteceu aquilo, não sei o quê. E as coisas acontecem quando a gente se coloca no fluxo. Mas se eu ficar ali tentando controlar tudo, tentando travar tudo, porque ela ficava querendo controlar assim, liga lá na clínica, toda semana, é ovo doadora, é ovo doadora, é ovo doadora. Então a gente combinou, solta essa questão de ficar ligando. Quando a ovo doadora chegar, a clínica vai te ligar. Agora a gente vai fazer o inverso, agora a gente vai cuidar de você, que é o mais importante. E eu tô aqui pedindo pra você que tá aí cuidar de você em primeiro lugar, que é a pessoa mais importante. Assim como eu tô cuidando de mim. Eu tô saindo de um lugar onde eu sou mega grata, onde eu amei estar por todo esse tempo. É como se eu estivesse saindo de uma empresa e entrando em outra. Só que as duas são minhas. Então eu tô saindo de uma empresa e tô fazendo a passagem para outra, fiz um ritual de gratidão, escrevi uma cartinha, queimei essa cartinha, agradeci muito por tudo que eu vivi lá, que foi lindo e maravilhoso. Coloquei lá para aquelas pessoas que não fazem sentido, para que elas tomem o rumo delas, para que elas encontrem, né, o caminho delas também, para poderem realizar os sonhos delas, assim como a gente realiza os nossos. E soltei. Então, é esse convite que a vida faz para todas nós. E quando a gente aprende isso na jornada de tentante, fica muito mais fácil para a gente levar para as próximas fases, né? Porque as próximas fases, gestante, mãe, vão exigir muito da gente, tá? Só vai aumentando o nível de exigência. Então, é muito importante a gente já aproveitar essa jornada de tentante para ir fazendo todo esse trabalho de autoconhecimento, todo esse trabalho de que, espera aí, deixa eu me colocar aqui como o centro, a pessoa mais importante da minha jornada, até mesmo por conta da maternidade. Na maternidade você também vai precisar ser a pessoa mais importante da sua jornada, porque se você não cuidar de você, você não vai estar bem, você não vai estar disposta, você não vai estar ali na energia de cuidar do seu filho da forma que ele merece. E você vai estar passando para ele o quê? Que eu me abandono para poder cuidar de você. Eu me anulo para poder cuidar de você. Quando não, quando é importante a gente passar para os nossos filhos já isso que a gente está aprendendo. Eu me olho, eu me cuido para eu estar bem para você. Só que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Quando eu me coloco como a pessoa mais importante da minha vida, eu ensino às minhas filhas que cada uma delas também é a pessoa mais importante da vida delas. Só que isso, se eu não colocar em prática desde quando eu aprendo, como é que eu vou ensinar? E aí, se eu não ensino isso, elas vão estar sempre vivendo experiências como a gente viveu e vive, de colocar sempre o outro na nossa frente, de deixar de fazer coisas pra gente para poder fazer coisas pro outro, de estar ali sempre atendendo às necessidades dos outros e deixando as nossas de lado, de falar sim pra todo mundo e falar não pra gente, de ficar em lugares que a gente não cabe mais, simplesmente porque ali eu tô numa zona de conforto e tá tudo bem. Tá? Então, assim, o meu convite é que a gente, cada uma de nós, independente da jornada que está vivendo, que a gente viva uma jornada com mais leveza, com mais alegria, com mais sentido, para que a gente escreva uma nova história dessa nossa jornada. Eu tô aqui escrevendo a minha nova história a partir de hoje, a partir desse momento que eu abri essa conta no Instagram. E você tá vivendo a sua jornada. O que te impede de começar a escrever essa nova história a partir de agora? De virar e falar chega para aquilo que você sabe que precisa de chega. Todas nós temos, tá? Sempre vai ter ali um lugar que precisa de um chega. Tem algum lugar aí seu que precisa de um chega? Me fala, coloca aqui para mim. Então, o meu convite é que você comece a escrever uma nova jornada.
E para que você escreva essa nova jornada, para quem está, né, numa experiência de FIV, eu convido vocês a continuarem aqui assistindo as lives. A gente vai ter uma jornada para começar a escrever a sua nova jornada de FIV. Então, vão ser várias aulas que vão acontecer do dia 12 ao dia 15 de setembro. Vai ter aula no Instagram, vai ter aula no YouTube. Então, daqui a pouquinho, não sei, acredito que até o dia 1º eu libero o link aí para todo mundo se inscrever, quem quiser, né? E poder assistir essas aulas quando elas acontecerem ao vivo. E aí depois disso vai ter mentoria em grupo para quem quiser vir fazer, enfim, acontecer. Mas a ideia é essa, é mostrar sempre que quanto mais você se colocar no seu papel, no seu lugar, dentro da sua jornada, mais você vai se sentir empoderada da sua jornada e menos necessidade de controle você vai ter de estar ali controlando o que vai acontecer, como vai ser, porque não vai ser, tá? O excesso de controle, ele é uma armadilha dentro da nossa jornada, que ele só atrapalha. Pensa comigo, a gente nunca vai ter controle 100% de nada na nossa vida. Eu tô aqui falando com vocês agora. Eu não tenho controle do que pode acontecer comigo a hora que eu acabar aqui. Eu vou sair, eu vou até a minha mãe pra pegar as meninas. Eu não tenho controle do que pode acontecer comigo. Mas o que eu posso fazer de melhor por mim? Eu posso tomar cuidado enquanto eu estiver indo pra lá. Eu posso... no caminho, prestar atenção em tudo que está acontecendo. Eu posso andar na calçada, não no meio da rua. Então, o que eu posso fazer é isso, para eu me preservar, para eu poder chegar lá sã e salva. Mas, de repente, vem um louco, acontece alguma coisa, a gente não controla nada. E aí a gente está querendo controlar os resultados, cada etapa da nossa jornada. Quanto mais a gente tenta controlar, menos o nosso corpo responde. Você já percebeu isso? Eu lembro que quando eu estava estimulando o meu corpo pela segunda vez, eu passei por 4 ciclos no médico e ele falava pra mim, esse ciclo não tá bom, esse ciclo não tá bom, esse ciclo não tá bom, tinha pouco folículo. E eu não entendia o porquê. Mas eu tava ali tão ansiosa, querendo controlar tudo, querendo começar, querendo tomar os remédios, querendo tudo, que o meu corpo não respondia. Quando eu peguei e falei, tudo bem, é no tempo dele. Eu ainda tava adormecida nesse tempo. Mas sabe, eu cansei, peguei, tá bom, a hora que der, vai. Quando eu cheguei no médico, foi. Aí meu corpo respondeu. Por quê? Porque eu soltei aquele controle e falei, tudo bem, eu vou viver aqui minha experiência. Vou viver os dias, vou respeitar meu ciclo. E a hora, eu não sabia fazer, né, um trabalho que pudesse facilitar essa minha conexão comigo, com o meu feminino. Mas eu fiz o meu melhor ali naquele momento. Até que meu corpo resolveu responder. Eu tava querendo falar respondeu, resolver, ia trocar, olha só, pessoa. Então, assim, é a gente ir respeitando os nossos ciclos, os nossos fluxos, para que as coisas aconteçam com facilidade e para que a gente não fique com essa sensação de que eu preciso controlar tudo. E aí, pra gente se sentir segura na jornada, né, de tentante, principalmente quem tá num processo de FIV, eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos que eu considero importantes, porque quanto mais a gente trabalhar na gente, mais a gente confia na gente, menos necessidade de controlar a gente tem. Então, o primeiro deles é você saber quais são os seus principais valores de vida. Semana passada a gente teve aula no curso que eu dou, que chama Fertilidade Sem Segredos. E aí eu trabalhei com as mulheres dos valores. E foi assim, tão revelador para elas entenderem os principais valores delas e dentro da jornada delas começar a encontrar gaps, encontrar janela de assim, nossa, o meu valor é esse, o meu valor
é amor, por exemplo. Meu valor é amor. Só que eu não tô me respeitando com amor. Eu não tô me tratando com amor. Eu só trato o outro com amor. Eu dou o meu maior amor pro meu esposo, pros meus pais, mas eu não me dou amor. E aí as pessoas começam, né, a cair fichas de virar e falar, gente, olha aqui, é uma oportunidade. Então, quando você consegue saber quais são os seus principais valores, você começa a respeitar mais o que te faz sentido e você começa a ter menos necessidade de controlar as coisas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem real aqui para vocês. Eu fui convidada pela editora para poder fazer uma palestra numa livraria em Belo Horizonte. Só que eu precisaria ficar lá 2 dias e a minha família não poderia ir comigo nesse contrato aí que eles estavam querendo me propor. Meus 3 principais valores: alegria, família e conhecimento. Indo para BH levar palestra, levar informação do meu livro para as pessoas que estivessem na livraria, eu ia estar me sentindo alegre e eu ia estar levando conhecimento e recebendo conhecimento. Então eu estaria lá atendendo 2 valores importantes meus, mas eu estaria ferindo um valor que também é muito importante para mim, que é deixar minha família para ir para lá. Não importa que são 2 dias. Para mim hoje não cabe fazer isso. E aí o que aconteceu? Eu falei para eles que eu não ia. E tá tudo bem. E aí eu soltei. Porque na hora que eu tiver que ir em algum lugar, dar uma palestra, e que de repente eu vou e eu volto no mesmo dia, ou eu vou, minha família vai junto, aí eu consigo respeitar esses meus 3 principais valores, para eu me sentir bem. Agora não adianta eu ir num lugar que até ia me deixar bem, ia levar o meu conhecimento, ia me ajudar profissionalmente, mas que fere um valor super importante para mim. Então, quando a gente tem essa clareza, a gente começa a ter mais segurança de falar não para o que é não e sim para o que é sim, e entender que o fluxo da vida vai te levar onde você precisar ir. Que o mais importante é você fazer a sua parte todo dia. Então, assim, eu não fui pra lá, mas eu tô aqui todo dia conversando com vocês, eu tô colocando informação, eu faço os meus atendimentos, eu vou abrir mais mentoria em grupo, acabei de vir de um workshop lindo, maravilhoso. Então, assim, eu tô fazendo o meu movimento, mas eu tô fazendo o meu movimento alinhado com os meus principais valores que eu não abro mão. E aí é você entendendo, quando você se conhece mais, você consegue ir entrando nesse fluxo para se sentir mais segura na sua jornada e abrir mão do controle. Então esse é um ponto importante. Outro ponto importante é você se abrir para viver novas experiências. Nem que sejam experiências assim simples do dia a dia, mas quando você se permite viver novas experiências, você está sempre aberta para o novo. E o que é estar aberta para o novo? É você estar aberta para o que a vida tem para te oferecer de melhor. Porque, por exemplo, os ensinamentos que chegaram para mim na jornada de tentante, do bem dizer e outros ensinamentos importantes aí para o meu despertar. Se eu não tivesse aberta para receber esses ensinamentos, para viver o novo, sei lá onde eu estaria hoje. Mas naquele momento eu me abri para o novo. Então meditar para mim era algo muito novo. Imagina, não conseguia parar. Como é que a pessoa vai meditar? Praticar a lei do silêncio, não contar da minha jornada. Eu abri o Instagram para contar da minha jornada. Como é que eu não vou contar da minha jornada? Entende? Então assim, quando a gente se abre para o novo, a gente vive novas experiências. E essas novas experiências vão levar a gente para algum lugar, que pode ser um lugar bom ou um lugar ruim. Geralmente são lugares bons, dependendo do que você escolhe. Então, no caso aqui eu estava falando de conhecimento. Então, o conhecimento leva a gente para lugares bons.
Mas é você, de repente, sei lá, começar a se abrir para o novo. Putz, eu como sempre o mesmo sabor de pizza. Come outro sabor de pizza. Ah, eu faço sempre o mesmo caminho para eu ir para academia, para o trabalho. Faz um outro caminho. Eu falei para vocês, né, que eu tô vivendo aí um processo, tava vivendo um processo de 3 ciclos meus menstruais para poder estar ressignificando aí, para poder estar entendendo o incômodo que eu tava sentindo lá naquela densidade do Instagram que eu tava, enfim. E aí, fui viver novas experiências em coisas assim bizarras. Eu peguei e falei, bom, sabe o que eu vou fazer de novo? Pra eu começar a ter mais presença pra mim, pra eu começar a entender, me trazer mais, né, pro meu momento, pra eu me questionar mais dos meus sentimentos, me sentir mais e conversar mais com os meus sentimentos. Eu vou trocar todos os lixos da minha casa de lugar. E aí, lixo da cozinha mudei pro outro lado, lixo do banheiro mudei pro outro lado, fui mudando todos os lixos. Porque ali, quando eu tava no momento, sabe quando você já vai no automático fazer um negócio aí, cadê o lixo? Não tá, tá aqui do outro lado. Aí você volta pra você, pra sua presença com você. Então são coisas simples que vão te facilitar com que você se abra para o novo, para coisas grandiosas. Então, por exemplo, viver essas experiências como lixo, por exemplo, mudar de lugar, e todos os meus questionamentos, claro, que vieram aí ao longo desses meus 3 ciclos, me fizeram me abrir para o novo, sair de um lugar onde eu estava me sentindo ali pesada, e vim para um lugar que eu tô aqui na leveza. E aí eu vou colher os meus frutos daqui. O que vai vir eu não sei, mas eu abro mão. Qual é a minha parte? É vir aqui, é trazer conhecimento, é abrir, fazer live e ficar batendo papo com vocês, é fazer uma jornada para facilitar com que você escreva a sua nova história, que vai acontecer agora em setembro, é abrir mentoria em grupo, que acontece depois da jornada. Então essa parte é a minha parte. E aí quem vai conectar, o que vai acontecer, aí não é uma responsabilidade minha. E isso é para você, para sua jornada. A sua parte é cuidar de você, é prestar atenção nos seus pensamentos, é escutar o que seu coração quer falar com você, é trabalhar a sua fé, a sua espiritualidade, tá ali, sempre tendo um momento seu com você, um momento do seu silêncio, da sua reflexão, através de meditação, de oração, do próprio silêncio, de uma música que te conecta, não sei, mas a gente precisa fazer isso. É comer bem, é estar em ambientes que você entende que são ambientes saudáveis, que vão favorecer o seu crescimento. É se questionar de que a vida que eu vivo hoje cabe uma criança, meu filho vai gostar da mãe que eu sou hoje, da mulher que eu sou hoje para ser mãe, eu tô pronta, não tô pronta, que ajuste que eu preciso fazer? Como é que eu faço esse ajuste? Então a gente tem tanta coisa, percebe, pra gente poder fazer, do que ficar ali tentando controlar o que o médico vai falar, o que vai acontecer. Vamos fazer a nossa parte, que a gente fazendo a nossa parte bem feita, as pessoas que estão envolvidas também vão fazer as partes delas bem feitas. E aí, a gente solta o controle e as coisas acontecem. Outro ponto que eu sempre falo, aonde há pressa não há fertilidade. Aprendi essa grande lição na jornada de tentante, criei essa frase como um mantra meu. Para quê? Para entender que eu preciso viver no agora. O que eu posso fazer de melhor é o agora. Não adianta eu querer ficar controlando o que vai acontecer daqui uma semana. Eu preciso fazer o meu melhor, o meu alinhado agora. E quanto melhor eu estiver no meu agora, quanto mais presente eu estiver no meu agora fazendo aquilo que eu preciso fazer, que eu sei que eu preciso fazer, mais rápido vem os meus resultados. Olha só a pessoa aqui. Sempre na pressa, querendo fazer, querendo trabalhar, querendo não sei o quê, querendo os resultados desde 2015 até 2019. Aí junta dinheiro, aí reclama de tudo, não sei o quê, e tá com pressa porque o tempo tá passando, porque eu tô ficando velha, porque isso, porque aquilo, porque o outro, porque eu preciso fazer, porque tá todo mundo engravidando, eu não engravido. Aquela piração toda, né? Uma pressa danada. Uma FIV sem embrião, uma FIV negativa. Aí quando eu acordei e comecei a entender que eu precisava viver no agora, e aí eu criei essa frase pra mim, onde há pressa não há fertilidade, e que era no agora que eu ia construir o meu futuro da melhor forma,
Em menos de 6 meses eu engravidei. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava fazer a diferença na minha jornada no meu momento presente. Não no que ia acontecer daqui 2 meses. Então, essa é uma outra lição importante para a gente aprender a soltar o controle das situações. E um último ponto é a gente estar disposta a mudar hábitos. Se eu sei, por exemplo, que é importante eu tomar 2 litros de água e eu não tomo nem meio litro de água por dia, eu preciso mudar esse hábito. Mas como é que a gente muda um hábito? Então, pensa comigo. A gente tem um hábito de tomar meio litro de água por dia. E eu preciso mudar esse hábito para tomar 2 litros de água por dia. Eu preciso de criar gatilhos para que eu beba esses 2 litros de água por dia. Então, nesse caso, sei lá, quais gatilhos que eu posso criar? Eu posso deixar uma garrafa de água na minha frente, para eu lembrar que eu preciso tomar água. Eu posso ativar o despertador do celular, baixar lá um aplicativo de tomar água, para me lembrar que eu preciso tomar água. Eu posso colocar sabor na água, se eu não gosto de tomar água, para poder tomar uma água mais saborizada, uma água diferente. Eu posso colocar essa água numa jarra bonita. Não sei, eu preciso criar estratégias para que eu consiga mudar esse hábito. Aí a gente tem lá, então, tem o gatilho, que é a garrafa de água, que é a água do seu lado de alguma forma. Tem o hábito, que é beber mais água. E aí você tem a recompensa disso daí. Qual é a recompensa? É o seu corpo funcionando melhor, é o seu corpo mais fértil, é o seu corpo mais preparado para poder tá tendo um desenvolvimento melhor dos seus óvulos, depois um desenvolvimento melhor do seu endométrio para ele engrossar, depois um desenvolvimento melhor do seu bebê quando ele colar no seu útero para ele começar a se desenvolver. Então tudo isso é a recompensa de você tomar a água na quantidade certa. E isso vale para qualquer mudança de hábito. Eu quero fazer afirmação positiva e não consigo, penso muito negativo. Faça a mesma coisa, crie lá as suas estratégias. Tem um gatilho, tem o hábito que você quer mudar e lembra da recompensa que você vai ter. O que acontece é que a gente busca por recompensas imediatas. Então, assim, tô estressada, tô cansada, não sei o quê. Aí, o que faz? Come chocolatinho. Ai, que delícia esse chocolate. Nossa, relaxei, não sei o quê. Daqui 5 minutos já tá se sentindo culpada porque comeu chocolate. Já tá de novo cansada, estressada, reclamando. A gente quer uma recompensa imediata. Só que essa recompensa imediata, ela não vai levar a gente para onde a gente quer. Então, a gente precisa mudar hábitos. Mudando esses hábitos, você fica mais segura de que você está fazendo o seu melhor. E aí você começa a soltar o controle. Entende? Então, esses pontos são pontos importantes para a gente trabalhar dentro da nossa jornada. Quando a gente fala de que eu quero controlar muito a minha jornada e eu percebo que não está fluindo. E aí, quando você começa a colocar em prática atividades novas, você começa a ter novos resultados. E aí, quando você tem novos resultados, você vê que a sua jornada está fluindo. Se a sua jornada está fluindo, você sente menos necessidade de controlar. Olha que mágico, que fantástico. Agora me conta aqui se foi útil, se não foi útil, se fez sentido, se não fez sentido, essas reflexões que eu comecei lá do Instagram, aí vim pra jornada e falei de escrever uma nova história. Então eu fui para vários cantos e finalizei falando da importância da gente confiar na vida e soltar o controle para a jornada poder fluir. Vai me contando aqui se foi útil, se não foi. Na quarta-feira a gente vai bater mais papo aqui, mas eu quero que vocês participem comigo, não me deixa que hoje eu fiquei aqui falando sozinha. Oi, Elaine linda, vi agora que você me falou oiê. Fiquei aqui conversando sozinha. Então eu quero que vocês conversem comigo pra gente bater uns papos bem gostosos, que o que eu gosto é isso. Genina, excelente decisão. Vamos tomar boas decisões sempre. Não sei qual foi a excelente decisão, se foi sair de um lugar, vir para o outro, enfim. Mas vamos tomar boas decisões sempre.
na nossa vida a gente merece, tá? As boas decisões que a gente toma pra gente, a gente tem como resultado para tudo aquilo que a gente sonha em viver de melhor na nossa vida e na nossa jornada. E aqui a gente tá falando de maternidade, né? De o sonho de ser mãe. E aí quando a gente fala desse sonho de ser mãe, olha que lindo a gente poder se preparar antes da gente viver a experiência. É lindo, é potente, é precioso, eu vou dizer pra vocês. Porque quando o nosso filho chega, não que a gente vai estar 1000%, né? A mãe perfeita, não vai ter perfeição. Mas a gente vai estar mais segura da nossa maternidade, a gente vai ter mais clareza dos direcionamentos que a gente precisa estar seguindo, a gente vai saber recorrer mais rápido aos recursos que são necessários para a gente poder estar resolvendo, deixando fluir alguma questão da maternidade. Então é isso. Bom, lembrando vocês, logo mais, acredito que até dia 1º, eu libero o link para vocês se inscreverem na jornada. Vamos contar uma nova história para sua FIV, você merece contar essa nova história. Nessa jornada eu vou te conduzir a você ir, né, escrevendo essa nova história. E aí depois da jornada, quem quiser continuar comigo para que eu consiga, de fato, conduzir mais especificamente vocês para estarem não só escrevendo, mas como vivendo essa jornada diferente, aí vocês vêm comigo para essa próxima etapa, tá bom? Por hoje é isso, sejam todas muito bem-vindas, obrigada por vocês virem aqui, estarem comigo nesse ambiente novo que é nosso, é um ambiente fértil para todos nós. Estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês, de vocês estarem presentes na live comigo hoje, foi muito especial. Um beijo grande no coração de cada uma de vocês e bora soltar esse controle e viver no fluxo da vida, que ele é maravilhoso quando a gente faz a nossa parte, tá bom? Beijo!